Bem-vindos, buscadores! Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer a tiragem do dia 10 de agosto de 2025 ao dia 16 de agosto de 2025, de domingo a domingo. Como sempre, eu vou usar o Tarô Hermético e vou tirar a cruz humana, que são os 4 aspectos humanos principais, que é o nosso fogo, o nosso espiritual, o nossa terra, nosso material, e o nosso mental, que eu vou dividir aqui em racional e emocional, que é os nossos ares e nossas águas. Vamos fazer a mesma coisa com o tarô hermético arcanos menores, para complementar, né, o que sair. Vamos lá. Lembrando que é aqui espiritual, material, é uma tiragem geral, então vai ser diferente para todo mundo, mas sempre com as características que a gente vai ver aqui. E no meio eu vou colocar o tarô cabalístico para dar aquela dica final de como agir, o que a gente tem que estar atento e como a gente pode tirar o máximo dessa semana que vem. Ou, se você já está nela, o tirar o máximo de quando você assistir esse vídeo. E para complementar o tarô Lenormand, que não é tarô, mas o Lenormand para complementar. Vamos iniciar então. No espiritual, a lua com o rei de taças. Semana passada aqui a gente já saiu o rei de taças no espiritual e aqui sai a lua com o rei de taças. Quer dizer que a gente sim está seguindo a nossa intuição, está seguindo o caminho que a gente acredita ser o mais certo e que tem a ver com estar disposto a se conectar, tem a ver com estar disposto a socializar, tem a ver com estar disposto a entender o problema alheio, mesmo que ainda não esteja claro qual é o caminho, ou que já esteve claro, mas que agora parece que algumas coisas aconteceram ou só ficamos mais ocupados mesmo com tantas coisas que apareceram e estamos um pouco tateando para saber para onde vamos, como melhor agir. E a lua indica que é melhor seguir a nossa intuição, que é melhor seguir o nosso coração mesmo, porque agora não está claro para ficar racionalizando as coisas. Como não está claro, siga o sentimento de bem-estar, siga o sentimento de bem-estar com os outros aqui, com o rei de taças. Mesmo que às vezes você tenha que abdicar de algumas coisas, né? Mesmo que às vezes o rei de taças indica que às vezes a gente tem que agir para o bem maior ou para o bem do outro, sem pensar tanto no nosso bem. Então, siga seu instinto desde que ele te leve a um caminho de harmonia com as pessoas à sua volta. Aqui me parece uma dica boa aqui do espiritual. Não vai estar tão claro as coisas, né? Nossa vontade nessa semana, mas não são ruins. Agora aqui com o material, a torre e o 3 de moedas. Pode ser que questões de grupo aqui sejam importantes e de serem reavaliadas. Aqui me parece que no trabalho, na sua casa, na sua vida material, é bom estar atento para acontecimentos inesperados que tenham a ver com o contexto do seu grupo de trabalho, ou ambiente de trabalho, ou ambiente de residência de casa, ou algum problema com a própria casa, ou com bens. É possível, né? Com o 3 de moedas aqui, diz que sim, teremos apoio, ou que ou algo entre nossos apoiadores pode ser questionado, né? Vamos ver, vamos tirar um complemento logo. Pro mental, o carro com os 5 de espadas. Olha, o mental indica que sim, a gente está tentando seguir a nossa intuição, está tentando seguir o nosso coração, está tentando seguir o que a gente acredita que é o certo e está indo com velocidade nisso, mas existe algo que ainda não foi considerado nesse caminho. Essa estrada ainda tem problemas. A gente está seguindo na estrada, nossa mente,
com vontade, com certeza com o carro, porém pode ser que haja, vamos dizer assim, nessa estrada assaltantes ou um problema ou algo que vai dar conflito, né? Algo que a gente não está vendo ainda. Essa é uma coisa para estar alerta mentalmente, que a gente não está vendo tudo essa semana. Saiu aqui nos 3 aspectos, situações que estão ocultas para nós. Então, aqui o carro é muito bom, né? Mas com esses 5, a lua e a torre no material, indica que sim, existe conflito, existe algo que está oculto, que está para acontecer essa semana. Então fique bem alerta, siga sua intuição e espere que na estrada bela que está seguindo aconteçam coisas que não são tão esperadas e talvez não tão favoráveis no momento. Vamos ver no emocional. Opa! No emocional, sim, há algo muito legal sendo estruturado aqui. Parece que a nossa emoção está investindo algo novo ou um sentimento novo que é bem correto, assim, é bem construído. É um sentimento aqui com Ás e Hierofante que indica que estamos seguindo uma linha no emocional que é uma linha, vamos dizer assim, corretas, esperada, ou algo que não foge dos padrões. E é benéfico no emocional, geralmente, porque nos faz sentir seguros emocionalmente nessa combinação aqui. E algo parece novo, um sentimento novo, uma reafirmação de uma relação, uma reconexão ou só melhora do que já existia aqui com o Ás, né? E o Hierofante plantando essa nova realidade de uma maneira correta, de uma maneira estruturada, que não vai fazer mal às pessoas à volta. Vamos tirar um complemento aqui com o Lenormand. Parece que é uma semana, então, que a gente tem que ficar bem esperto por acontecimentos inesperados e seguir a nossa intuição, porque os caminhos não estão claros. Vamos aqui para a Lua com o Rei de Taças no espiritual, 3 cartas do Lenormand. Saiu as 3. Interessante que a esperança existe, a luz da lua reflete a luz, então a gente segue sim algo que existe ali, que a gente acredita que está perto. Com a mensagem aqui, com a carta e a estrela, eu acredito que possa ser uma situação que a gente vai acabar descobrindo coisas nessa semana que vão dar uma pequena mudança de rota na nossa vida. Talvez não seja uma mudança tão grande, mas vai ser uma mudança importante. E aqui me mostra de novo para estar alerta, para estar atento, intuitivo, não ficar essa semana sem perceber as nuances do que acontece, quem aparece na sua vida novo, quem faz propostas diferentes ou quem se aproxima, porque me parece que sim, que é muito importante a gente estar calmo, estar empático para estas novidades que chegarão que a gente não está vendo ainda, essas mensagens, essa esperança que a gente ainda tem, essa luz que a gente ainda segue mesmo no escuro. Então é interessante, sim, diz aqui para manter a fé, sim, manter o caminho, mas que tem que ficar esperto ali com a raposa. Parece que não está, vamos estar alerta, né? Muito alerta. Então vamos seguir, mais alerta. É o que o espiritual disse, mais ou menos que o carro aqui no mental também está dizendo. Vamos para a torre com o 3 de moedas no material. 3 cartas. Uma saiu. Mais uma. E mais uma. Primeira. Olha, no material é uma vitória essa torre. Essa torre com 3 de moedas parece ser uma vitória aqui. Com o coração
a cruz e a árvore, junto com a torre aqui, me indica que sim, talvez tenha que ser uma vitória que tenha que ser um pouco sacrificante, que tenha que ser bem trabalhada, mas é para estruturar algo melhor aqui em grupo. Então talvez esse conflito que chegue, ele seja benéfico, porque ele vem de um lugar de compaixão, de amor, de ligação aqui, junto também relacionando com o espiritual aqui com o rei de taças, né? Então me parece que a gente está assim, com o coração no lugar certo. Por isso nossa intuição está tão importante, tão forte, porque o nosso coração está fazendo escolhas boas, está nos levando para uma vitória, mesmo que essa vitória seja sacrificante. Pode ser saúde aqui também, uma questão de saúde que apareça, mas que provavelmente vamos conseguir resolver com a ajuda dos outros. E então não é uma torre tão ruim aqui quanto a gente pensava, porque o 3 de moedas já indica aqui que é uma questão, um acontecimento surpresa, né, no seu grupo de trabalho, na sua vida física mesmo, com finanças, saúde, mas que vai criar uma renovação forte, né? Uma renovação aqui, um florescimento aqui, né? Com essa vitória. Então tá bom também essa torre, mesmo que não seja a nossa carta favorita, né? Não está tão ruim. O carro com os 5 de espadas. Vamos lá no mental, carro com 5 de espadas. Vamos ver o que está tão oculto esperando a gente na estrada. Uma carta, mais 2. Mais uma. Oh, não, foi muitas. Mais uma. Tá. Saiu o buquê, os livros e a casa. No mental aqui. Então vamos tentar entender isso aqui. O carro é o que a gente está mentalmente no nosso caminho, seguindo com rapidez, afiado no que a gente acredita, no que a gente quer fazer na vida. Mas tem uma lombada nesse caminho e esse carro não está vendo essa lombada. Então haverá uma oferta essa semana que nós vamos ter que pensar e estudar muito bem sobre ela. Essa oferta aqui pode ser sempre uma coisa boa, o buquê, mas com o 5 de espadas, eu acho que terá algo, pode estar oculto nesta oferta que a gente não vai ver de primeira. E a gente vamos ter que estudar muito bem, entender muito bem o que está acontecendo. Então não aceite coisas de primeira. Dê uma estudada melhor, uma proposta, seja de qualquer forma de proposta, dá uma estudada, conheça melhor sobre a pessoa, conheça mais sobre o trabalho, conheça mais sobre o que está sendo proposto para você. Procure saber mais sobre o que for proposto. E com a casa aqui, pode indicar que tem algo a ver com a nossa família, pode indicar que tem algo a ver com a nossa estrutura prática da vida. Pode ser que seja grupo, geralmente ou amigos muito próximos ou a própria família, que coisas que vão chegar até nós e vamos ter que pensar muito bem antes de aceitar, porque pode ter uma ideia que está oculta, que não estão falando tudo para nós. Mas não me parece também tão negativo aqui, porque me parece que o contexto aqui não seria uma carta negativa, apesar do 5, como um alerta. O 5 ele pode ser só um alerta também. Sim, que a gente vai ter que pensar muito bem em propostas, vai ter que pensar muito bem em caminhos. Não me parece ser escolhas aqui, parece ser uma proposta que a gente vai ter que entender muito melhor do que a gente vê no início. Não é tão claro o que falarem para nós, tem mais informação que não está sendo dada. Só ficar esperto com isso. Hierofante e as de moedas no emocional, vamos aparecer. 3 cartas. 1, 2, 3.
O elefante no emocional. Parece que no nosso meio aqui de convívio, essa ideia, esse novo amor, essa nova vontade, esse novo ímpeto, ele vai ser muito comentado. Talvez nós estamos num momento que as coisas vão se definir na nossa vida social, tendem a isso para todos. As coisas na nossa vida social aqui com o Jardim se definir através de conversas, até conversas demais. As pessoas vão estar falando muito umas das outras na questão emocional essa semana, muita fofoca na questão emocional. Com todas essas escolhas, com todos esses acontecimentos ainda não claros que vai estar nessa semana, muita coisa oculta, muitas surpresas para acontecer, faz com que sim, as pessoas falem muito, porque o que não está claro abre margem para especulação com os pássaros aqui. Mas existe sim uma resposta próxima, mas ainda não chegou no emocional. Então vamos aguardar, porque essa semana me parece uma semana em que as coisas estão achando seus devidos lugares ainda e que ainda não está claro o que mudou ou como as coisas vão prosseguir. Mesmo que a gente esteja seguindo aqui com nossa mente a toda, ainda tem coisas que a gente tem que descobrir e entender melhor. No emocional aqui está o mais legal, aqui o mais interessante, porque é uma espécie de renovação mais concreta, mais bem estabelecida, com regras, com estrutura mesmo. E só no resto, muito oculto no espiritual, a gente ainda está meio tateando para saber nosso caminho no material, e vai haver uma surpresa que a gente não sabe ainda. Então vamos ficar bem alerta essa semana aqui. Uma semana para ser segue tranquilo, mas com a tenacidade da raposa que apareceu aqui. Que estude propostas, escute bem, pense bem sobre o que for falado a você. Tente não entrar em fofocas essa semana, isso é importante. Tente não falar muito dos outros, porque deixe que as pessoas vão falar, mas você não precisa. Vamos então tirar aqui o tarô cabalístico para saber a dica. Talvez uma carta de copas aqui, ou espadas, né? 2 de espadas. Ainda as coisas não estão claras. Ainda temos aqui a Lua de novo, né? A Lua com Libra, que é o 2 de espadas. Então, estamos ainda nessa questão da Lua. As coisas não estão claras. Aqui tem uma torre para acontecer no físico. Tem algo oculto aqui no nosso mental, que nós temos que entender melhor as coisas, o que está à nossa volta, as intenções, as propostas. Então, muito cuidado. É uma semana para talvez esperar, ou o 2 indica que a gente tem que cruzar as espadas e falar, espera aí, vamos analisar melhor a situação. Então, uma semana de análise, uma semana de análise. Vamos analisar melhor a nossa vida. Resolver tudo que não está estruturado no nosso emocional, com o Hierofante aqui, a lua dupla aqui, né, que veio no espiritual e também veio no 2 de espadas. Então vamos esperar, porque o caminho não está tão claro no momento, mas também surpresas sempre acontecem na vida. Então nada disso é anormal, a gente não controla todos os fatores. Então vamos ficar bem alertas e esperar para ver o que acontece. Façam comentários aí se acontecer uma coisa inusitada na sua vida. E muito obrigado por virem, espero que gostem e lembre-se, o todo é tudo.